Amém, queridos, queridas. Eu quero saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria deixar uma palavra antes de nós propriamente entrarmos no texto. É uma pergunta que a resposta já é óbvia para todos nós. Essas portas estão abertas. Quando você chegou, o portão estava escancarado, você pôde entrar. É porque até aqui o Senhor ajudou essa igreja. Amém. Eu queria dizer para você, como metodista experimentado, fiz agora em fevereiro 26 anos de ministério, já caminhei um pouco, já comi um bocado. Mateus, inclusive, ainda estava no ventre da mãe quando nós já éramos pastor. Priscila, minha filha, não sei se vocês tiveram o prazer de conhecê-la, bem pequenininha. E nessas nossas andanças, nessa nossa caminhada, a gente escuta muita coisa. E às vezes muitas coisas que a gente escuta não tem respaldo mesmo, são verdades. Não necessariamente são mentiras, são falácias, são estigmas. Não, às vezes é verdade o que está sendo dito. Eu tive o privilégio também de cursar psicologia, e eu também sou psicólogo de formação, apesar que a psicologia que eu uso é para o ministério. E aí a gente tem uma coisa da psicologia que é muito complicado de você conduzir o acompanhamento, porque normalmente os indivíduos que chegam para o atendimento, elas mesmas dizem coisas negativas de si. E chegaram num ponto, num estágio, que eles ouviram coisas de terceiros, de outros, de gente próxima, que insiste, não necessariamente, não é verdade o que está sendo dito, mas elas acabam se convencendo daquilo. Aí, Elias, permita a linguagem, é brabo, porque quando você diz de si coisas pejorativas, coisas negativas, aí o caso é muito sério. Eu não sei o que dizem dessa igreja, eu não sei. Eu confesso a vocês que eu não sei o que dizem dos membros, dos congregados dessa igreja, eu não sei, mas eu sei o que Deus diz. Eu sei o que Deus diz. Você que está aqui, por favor, meu irmão, minha irmã, ouça o que Deus diz a respeito de vocês, porque quem sabe a história desta igreja é você que estava aqui desde o início, e esses queridos e queridas que estão chegando agora para somar com a gente, para somar com vocês, porque eles e elas são resposta de oração. O critério de Deus, a forma como Deus mensura, nunca foi, nem nunca será igual à forma que o homem, que a mulher nos mensura. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, por favor. Queria convidar a minha esposa Rosemary, que também é pastora e lida comigo lá na missão em São Luís do Maranhão, por favor. Tem um óleo da unção aqui, por favor. Eu queria que você fizesse aquela posição que a gente faz para receber a bênção. Amém? Por favor, eu queria que você ungisse as mãos. A gente tem tempo, nem que eu não reflita na pregação, mas esse momento foi gerado agora pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga aleluia. Unja as mãos dos pastores, da liderança, de todos os irmãos e as irmãs que estão aqui, da criança ao ancião, à anciã. Tenho suas mãos ungidas, porque eu creio em Deus que Ele vai inaugurar um novo tempo. Não porque esse tempo é ruim, porque sempre a paz de Deus para as nossas vidas, e o olhar que nos importa, a opinião que nos importa, é a opinião daquele que está sentado no mais alto sublime trono, que não se deixa enganar.
não se deixa aconselhar. Porque esta igreja, esta igreja é do Senhor Jesus. Viva se canta. Viva. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele irá nos conceder tudo aquilo que arde o nosso coração. Uma história construída com suor, com lágrimas, mas com conquistas e com muita alegria. E a principal conquista desta igreja se estabelece hoje, pelo que ela será, não, pelo que ela é hoje. Um lugar onde as portas estão abertas para a glorificação, exaltação e menção do nome do Senhor. E isso já é motivo suficiente para exaltarmos ao nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está aqui. Está aqui. Ei, nunca foi o número, nunca foi, queridos irmãos e irmãs, a suntuosidade que impressionou Deus. Sempre o que impressionou Deus foi os corações sinceros e quebrantados. Com as mãos ungidas agora, Deus, cada filho dos pastores, das crianças ao ancião, à anciã, nós queremos declarar que são mãos tuas agora, não são mãos mais deles, mas mãos tuas, para o exercício da boa obra, para o exercício, ó Deus, Deus soberano e poderoso, do alcance de vidas. Estenda suas mãos agora. Onde é cura, cura, Senhor. Onde é libertação, liberta. Onde é restauração, restaura. Onde é consolo, consola. Onde é socorro, socorre. Onde é prosperidade, prospera. Onde é salvação, salva, Senhor. Nós, na nossa caminhada, temos ou muitas dúvidas, mas uma certeza nós temos: o Senhor está conosco. Se você crê nisso, aplauda ao seu Deus, aplauda ao seu Senhor, mas aplauda a Ele como se aplaude a um Deus, como se aplaude ao Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o teu nome, Deus. Podes assentar, queridos irmãos e irmãs. Tome posse disso. Posse disso. O tema da reflexão hoje, ela fala-nos sobre homens e mulheres que foram alcançadas com um propósito, alcançados e alcançadas para alcançar. Uma outra pergunta que é simples demais de responder, é mais uma questão pedagógica para a aplicação da reflexão. Quem aqui se sente alcançado, alcançada por Jesus Cristo? Amém? Aqui não versa sobre merecer, aqui não é sobre merecimento, porque não há, nunca haverá, na verdade nunca haverá ninguém, não haverá homem, mulher nenhuma que mereça. Não. Sempre foi, é e sempre será sobre graça, sobre misericórdia, sobre bondade de Deus, sobre uma ação primeira de Deus. E se sim, se eu estou diante de homens e mulheres, de um público já alcançado por Jesus Cristo, nós somos templo e morada dele. Que privilégio, gente. E o legal disso, me permitam, eu passei muito tempo em Salvador, algumas linguagens a gente acaba absorvendo. O que é massa, né, desse negócio, que nos alegra,
Porque não é sobre nós, no sentido de merecermos. Claro que tem a parte que nos cabe, e nós temos a responsabilidade que nos cabe. Toda a promessa de Deus, quis Deus ser dessa forma. Ele estabelece, é seu, diga é meu, diga é meu, é meu. Ele estabelece, é seu. Conquiste. Ou seja, porque não vem de mão beijada. Ele já estabeleceu, é seu. Conquiste. Então, por Deus está estabelecido aquilo que nós, homens e mulheres, temos a conquistar. Ele estabeleceu. Agora é um desafio nosso de nos colocarmos onde o Senhor entende que nós devemos estar. E onde nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Eu não acredito que você veio para cá, não é que você tem somado com o pastor Mateus, com a pastora Jéssica, com a família pastoral, com a liderança dessa igreja, sem o propósito de ver a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Tenho certeza, tenho convicção disso. Somos diferentes, divergimos, mas no fundo, o propósito, eu tenho convicção de todos e todas, é acertar. Sim ou não? É acertar, gente. É acertar. E se você não por merecer, mas por misericórdia e graça, permita-me insistir com isso. E se você se compreende como alguém que foi alcançada por Jesus Cristo, você é habitação dele. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Em se tratando de missão, em se tratando do processo de evangelização, não somos mais, preste atenção, em se tratando da missão, não somos mais alvo de Jesus Cristo, no sentido de sermos alcançadas. Tem lógica isso? Porque alcançados e alcançadas nós já fomos. E se fomos, e fomos mesmo. Então, em se tratando de missão, eu não sou mais o alvo. Eu não sou mais o alvo da missão. Somos agora, olha que privilégio, gente, abre um sorrisão. Que aí é privilégio, gente. A gente merece, não. Mas olha que coisa extraordinária. Se somos alcançadas, em se tratando da missão, nós não somos mais o alvo de Jesus Cristo. Nós somos agora parceiros e parceiras de Jesus Cristo no processo de alcançar outros. Gente, você sendo Jesus, você sendo Deus, porque eu tenho essa resposta. Você se escolheria para parceiro, para parceira dele, no alcance de vidas? Eu respondo, eu sendo Deus, eu estou no lugar de Deus, não escolhia Misael para parceiro, para parceira. Não, mas ei, quem te escolheu não foi o bispo, o SD, a pastora Jéssica, o pastor Mateus, nem o Misael, que alguns de vocês estão conhecendo pela primeira vez. Quem te constituiu parceiro, parceira dele na missão, tem nome e se chama Jesus de Nazaré. E talvez se fosse eu te escolhendo, talvez se fosse o bispo te escolhendo, o pastor Mateus, a pastora Jéssica te escolhendo, a pastora Rose, o SD, alguém pudesse dizer, ele errou, ela errou, porque nós estamos passivos, propensos a nos equivocarmos, a errarmos, sim ou não? Mas se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, se Deus nos escolheu para parceiros, Deus estava certo, Deus está certo, porque Deus não erra. Quem pode glorificar e exaltar ao nome do Senhor por tamanho privilégio? Cara, você que Deus constituiu parceiro e parceira de Deus na missão. Um dia fomos alvo, e de uma forma sobrenatural e misteriosa, que alguns de nós não conseguem nem entender, nem compreender, fomos alcançados e alcançadas pelo Senhor. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, a sua parentela, os teus negócios,
Mas assim como eu vivo lá em São Luís do Maranhão, com o coração apertado, longe do Mateus, longe da Priscila que está em Salvador, portanto que eu quero poder proporcionar a eles, e nem necessariamente posso, mas a Bíblia diz: se você que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos e filhas, imagina eu, Deus, que sou bom. O que isso tem a ver com a reflexão? Tem a ver que você e eu somos filhos e filhas do Altíssimo. Isso tem a ver com paternidade. Ele te tomou para si, tu és dele. Não sou eu. Não é algo que eu li no dicionário. Eu, com toda referência, responsabilidade, carinho, identificação com aquilo que é da teologia wesleyana. Por isso sou pastor dessa igreja. E apesar de tudo que possa ser apontado, entendo que é sim uma igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Quem erra são os Misaéis, as Rosimeires, os Mateus, as Jéssicas. Quem erra somos nós. Mas o Senhor permanece no centro dessa instituição. E a história desta igreja não se finda aqui, não se finda hoje. Mas a história está sendo construída. E a história de Deus sempre é uma história de vitória. Você pode estar até machucado, machucada. Você pode estar ferido, ferida. Mas quando eu lembro do boxe e às vezes do MMA, o cara está todo arrebentado, todo ferido, mas está de pé, e alguém nocauteado. Quem foi nocauteado foi Satanás, porque a igreja metodista é do Senhor Jesus. Do ponto de pregação da célula que está se reunindo agora, as catedrais, elas pertencem ao Senhor Jesus. Por isso aquilo que não tem jeito, Deus dá jeito, porque Ele traz à existência o que não existe. Sabe? Você não me convence que foi uma pedra que derrubou o gigante. Você não me convence com uma pedrinha que Davi jogou, acertou e derrubou. Mas está lá, pastor, a gente aprende desse jeito. Calma, deixa eu concluir o raciocínio. A pedra foi simplesmente um instrumento, porque quem derrubou aquele gigante foi uma bofetada do Espírito Santo. Que derrubou aquele gigante foi porque Davi disse: você vem a mim com todo o teu aparato, com toda a tua força, com toda a tua história, com todo o teu poder. Quantos de nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, encontramos gigantes que são intransponíveis? Quantas coisas? Quantos de nós somos humilhados no cotidiano, no dia a dia, às vezes dentro de casa? Luta com o filho, luta com a esposa, luta com o marido, luta com o patrão, com a patroa, luta na faculdade, luta com as contas, luta com as dificuldades que são muito grandes e maiores que a gente. Mas nada, nada nunca será maior do que o teu, do que o meu Deus. Agora eu pergunto a você se essa palavra está sendo a palavra para te animar, ou se ela tem respaldo bíblico. Quando Moisés se viu diante daquela imagem, de qual é? Não tinha jeito. Não é que parece que não tem jeito, não tinha jeito. Teve jeito? Teve? Olhe para a sua mão que foi ungida. Olha para a sua mão. Deus disse a ele: está me incomodando por quê, cara? Qual foi? Está me incomodando por quê? O que tu tens nas mãos? O que temos nas mãos? Toca das águas. O que está diante de você? Que é intransponível mesmo. Você não dá conta, irmão. Eu não dou conta. Toque nas águas e você verá um milagre. Porque esse Deus de Moisés é o Deus que a gente serve. Se ocorreu com ele, pode ou não ocorrer com a gente? Pode ou não ocorrer com a gente? Pode. E vai. Ele te achou, me achou. Passamos a ser parceiros e parceiras dele nesse processo.
nesse desafio. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10, na tradução que eu separei aqui, diz assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Olhe para o seu lado e apresento, olhe para o seu lado, olhe e apresento um filho e uma filha de Deus. Sobre nós, sobre nós. Apostaram depois da morte de Jesus que a igreja não durava 10 anos, durou 50, durou 100, durou séculos, chegou até nós. Que dia é hoje? 19 de abril de 2000 Ele vive. Diga: Ele vive. Ele vive. Agora se junte aos santos e declare: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aplauda o seu Deus, exalte aí. Exalte aí. Porque eu estou falando da gente. A Bíblia é base, é estrutura, óbvio que sim. Mas todos eles tiveram sua oportunidade, alguns aproveitaram bem, outros não. Agora é o teu tempo, o meu tempo, o nosso tempo, diante de um Deus que operou no passado, opera hoje, vai operar após a nossa existência. Mas há uma expectativa da criatura, da criação, pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Quando eu olho para essa comunidade, não pelo fato de ser pastoreada pela minha nora, pelo meu filho, mas por onde eu passo pregando, ministrando, e até na nossa comunidade, né, amor? Que é uma luta tremenda. A gente está no Maranhão, que tem 278 municípios, estamos só em 2 municípios, e com a presença bem sofrível. Então, quando eu olho para o Maranhão, é um desafio imensamente maior do que o que eu posso dar conta. Mas não é maior do que o Deus a quem eu e ela estamos lá para servir. Tem um momento lá que o profeta, depois de uma batalha, vários meses de seca, de chuva, sem chuva, perdão, as pessoas morrendo de fome, porque não tem chuva, não tem vida. E o profeta, depois de uma batalha, ele sai com seu jovem. Eu queria que Jéssica e Mateus prestassem bem atenção nisso aqui, e a liderança desta casa, todos vocês que aqui estão somando agora. Diz que o profeta, uma extraordinária vitória, e ele sai com seu jovem e vai para o monte, vai seguindo, e ele resolve orar. Diga: orar. Ele resolve orar. Aí ele se prostra e vai orar ao Senhor. E diz o texto que ele diz ao seu jovem: vai e olha se tem algum sinal de chuva. O jovem vai e olha, tá o céuzão azul de doer, o sol escaldante, não vendo nenhum sinal de chuva, nenhum. Aí ele volta e diz: e aí? Pergunta o profeta. Ele diz: sinal nenhum. Ele se prostra e continua orando. Vai de novo. Ele vai, e por algumas vezes ele vai e volta com a notícia triste, desanimadora. E aí? Nenhum sinal de chuva. Mas há um dado momento que ele vai e ele vê naquela imensidão de céu azul, sol de rachar, e ele diz, volta também ainda desanimado. E o profeta: e aí? Aí ele diz: profeta, continua ruim, continua ruim, mas eu vejo
uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Misael olhando, você olhando, nós olhando, diríamos que isso não é nada, diante de um céu azul, solzão triunfando, mas havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para o profeta foi suficiente. Que seja para essa igreja suficiente. Vai chover. Vai chover. Cada criança que essa igreja ganha, alcança. Cada homem, cada mulher, cada adolescente que chega aqui, talvez não seja nada, mas que para nós que aqui estamos, seja um sinal. Vai chover. Vai chover. Esta igreja, ela manifesta, ela demonstra o desejo de ser extensão de Jesus nesse bairro. Sim ou não? Às vezes a gente não sabe como, não é? Mas a partir dessa noite eu quero profeticamente dizer, eu vou voltar aqui outras vezes. E nós testemunharemos juntos que choveu. Que choveu milagrosamente, extraordinariamente. A canção, quero parabenizar você, meu amor. Muita unção, seu nome. Muita unção na tua vida, muita verdade no que tu cantas. Que Deus te preserve assim. Amém, meu? Então, quando você trazia essa canção, sonda-me, Senhor, e me conhece. Ela é um processo, e eu queria registrar aqui, para sermos usadas por Deus, que é o desejo dessa igreja, assim eu entendo. Existe um processo, existem etapas que não podem ser queimadas. Queimar etapa nunca é bom, a gente vai ter sempre que voltar, não adianta. Isso na nossa vida secular, toda a área da nossa vida, não dá para queimar etapas, não dá. Então, essa canção, ela esmiuça, ela desnuda, torna claro esse processo. A canção diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Dar a Deus espontaneamente essa legalidade, porque somos uma geração que não é muito dada a implicar-se. Sempre há na prateleira, e permitam-me, na prateleira de Satanás, sempre haverá justificativas para que você se aproprie dela para justificar-se. O negócio de Deus não é justificativa, o negócio de Deus é implicação. Então, quando eu digo para Deus, nesse processo de missão, de sermos pessoas que fomos alcançadas para alcançar, eu digo para Deus: sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para os caminhos que são teus para a minha vida. Então esse processo começa por permitir que Deus nos sonde. Uma vez Deus me sondando, te sondando, nos sondando, sondando esta igreja, que permitiu essa sondagem, e ninguém vê como vê Deus.
Deus enxerga o profundo e o oculto. Mas não, preste bem atenção, essa palavra muitas vezes é utilizada para nos arrebentar, para nos ferrar, para nos culpar, para nos condenar, para nos sentenciar. Não, Deus, diferente de Misael, conhece o profundo e o oculto para restaurar a minha e a sua sorte. As pessoas querem saber o mal da gente para arrebentar com a gente. Deus não. Deus sonda a sua vida, a minha vida. E vixe, uma coisa mais equivocada, eu espero que minha nora e meu filho não façam isso com meus netinhos. Não lembro de ter feito isso com ele e com a irmã. Deus está vendo, olha como a gente olha. Deus está vendo, hein? Menino, Deus está vendo, Deus do céu. Ele está vendo mesmo, ele não está vendo com essa cara, com essa indignação. Não, não tem não. Deus tem uma postura só, um jeito só, um rosto só. Porque Ele é Deus, amém? Então Deus nos esmiuça, sonda-nos para restaurar a nossa sorte. Mas ó, filho, é por aqui não. Então a canção diz: sonda-me, quebranta o meu coração. Quebrantar-se, e a gente sabe o que é quebrantar na presença do Senhor. Está no processo de reconhecimento, arrependimento e confissão. Processo para o perdão. Todos nós necessitamos de perdão. Não porque é uma questão litúrgica da igreja metodista, tem um momento de confissão. Não. Amanhã eu vou precisar de confissão. Sim ou não? Se eu esperar para domingo, vai estar acumulado demais. Se eu esperar para o próximo domingo, vai estar acumulado demais. Quero não, esse troço pesa. E eu sinto coisas que não são de Deus para sentir. Eu desejo coisas que não são de Deus para desejar. Eu penso, sinto e desejo coisas que não são de Deus. Faço coisas que não são de Deus. Sou omisso em coisas que eu não deveria ser omisso. Eu peco muito, que pena. Não me alegra, claro que não. Não te alegra, claro que não. Mas esse processo de quebrantamento, de sondar, de quebrantar-se, essa capacidade não justificar-se, mas dizer qual a minha parcela de responsabilidade nesse processo de um homem e de uma mulher alcançado e agora ser instrumento de Deus, parceira de Deus, para alcançar outros e outras. Então sonda-me, quebranta-me, e aí sim, transforma-me com tua palavra. Com a palavra de Deus parece uma coisa difícil, porque a palavra de Deus, ela trata de muitas coisas, de N coisas, de diversas coisas, umas que nós já conhecemos e outras que irá ser revelada. Mas é um texto muito claro, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era, ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus Cristo é a manifestação plena, inequívoca da palavra de Deus. Transforma-me com tua palavra. Jesus é a palavra encarnada, tornada viva, tornada corpo. Esse é o caminho. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E diz Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo para manifestar a glória, o poder, a autoridade e a capacidade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele e daquela que crê. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Aí agora sim, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sem esse processo,
Qual processo? Repitam comigo. Sonda-me, diga sonda-me. Mais forte, sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me. Sem esse processo, corremos o risco de fazermos besteira. Sem esse processo, e às vezes a gente está fazendo sem ter passado por esse processo. Pastora Rosa, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento lá na missão. Que porventura está travado, que porventura está impedindo, é porque talvez a gente já esteja no processo, precisa retornar. Vem cá, o processo é junto, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Porque eu já quero ser usada. Sim ou não? Eu quero ser usado. Mas primeiro eu preciso ser cheio. Cheio de quem? De eu, de mim mesmo, de preceitos e conceitos teológicos que impressionam. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder. Enche. E que a gente faz o fechamento dessa reflexão. Como farol, diz a canção, que brilha à noite. Como ponte como abrigo. Pergunta: o farol existe para si mesmo? Não. A ponte existe para si mesma? Não. O abrigo no deserto, o sol escaldante, da caminhada dura, da necessidade de relaxar, descansar, para seguir a caminhada. O abrigo existe para si mesmo? Não. Então, o texto, a canção diz: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Nenhum desses elementos existem para si mesmo. Nós, igreja metodista aqui, não existimos para nós mesmos. Você que foi alcançado, e sendo assim, é templo e morada do Espírito Santo, é discípulo e discípula de Jesus. Você não existe para si mesmo. Para si mesmo. Porque essa canção, ela é atemporal. Não sei quando ela foi escrita, pensada. Uma coisa eu sei, não foi de uma mente humana, foi de inspiração de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Nenhum desses elementos existem para si mesmo. Em Atos 5:41 diz assim para a gente: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esse texto aqui é aquele texto que Pedro e João passaram a madrugada sendo surrados. Presta bem atenção aqui, a gente está concluindo. Eles passaram a noite sendo açoitados, surrados, e são liberados. Quando eles são liberados, eles estão caminhando os dois, eles olham um para o outro: rapaz, tu está entendendo o que aconteceu? Começaram a se alegrar, começaram a ficar felizes, regozijados, diz o texto, felizes, alegres, vibrando, pelo fato
de terem sido surrados, de terem apanhado, de terem sofrido por causa do nome de Jesus. Que coisa extraordinária, que nível de entrega é essa? De homens que foram alcançados para alcançar e que entendiam que eles não existem para si mesmo, para si mesmo. A alegria deles aqui não é porque conquistaram alguma coisa no campo material, da dignidade, do status, da visibilidade. Coisa muito comum, muito natural nos nossos altares, inclusive nos altares metodistas. Não tinha vaidade alguma aqui, não tinha alegria, gozo nenhum, porque ganhou alguma coisa de Deus, porque merecia, porque jejuou, porque orou, porque é bom, porque se qualificou, porque se pós-graduou. Não, os caras aqui estavam regozijados, alegres, felizes, porque os adversários acharam eles dignos de apanharem, serem surrados por causa do nome de Jesus de Nazaré. O status para ele, a visibilidade para eles, era sofrer, padecer, se sacrificar, realizar. Para quem? Para Jesus de Nazaré, a quem essa igreja serve. Então sirva, meu irmão, minha irmã. Mas eu já sirva mais, porque é para Deus, é para o Senhor. Alegre-se, regozije-se naquilo que você conquista no campo espiritual. Todos nós sabemos que Jesus foi traído, entregue, sofreu pra caramba, sofreu muito, seu corpo lacerado. E há um momento que para mim é muito crucial, e esse momento pega a gente, tá? Eu sempre digo na minha comunidade, se estiver sendo gravado, não estiver assistindo, o pastor dizendo lá, novo. A palavra sempre é para você, ou ela é corretiva, diga corretiva. Quando é que a palavra é corretiva? Quando eu estou vivendo alguma coisa e preciso deixar de fazer. A palavra me corrigiu. Então a palavra sempre é para você, sempre. Se o bispo estivesse aqui, a palavra era para ele. Se o SD dessa região estivesse aqui, a palavra era para ele. Eu que estou aqui, a palavra é para mim, porque eu sou o Senhor da mensagem, ou eu sou canal. Vocês acham o quê? Que eu sou o Senhor da mensagem? Aonde? Nunca. Então, se eu sou canal, a palavra também é para mim. Então essa palavra é para todos nós. Está uma sala, um cara julgando Jesus. Veja o nível que Deus se permitiu para alcançar você. Você acha que Ele merece o melhor de nós? Quem acha, diga amém. Olha o nível que ele se submeteu. Um dominador, um governador, uma autoridade humana, julgando e decidindo, segundo ele, achando que estava decidindo, sobre a vida ou morte de Jesus Cristo. E Jesus está no canto da sala, surrado, desfigurado, e eu e você entramos na sala. Convido você, venham comigo, entrem na sala. A gente vem entrando na sala, está lá o governador julgando aquele homem maltrapilho, surrado. Seja sincero, sincera. Quem você escolheria como Senhor governante da sua vida? Um indivíduo dotado de toda autoridade, todo coberto no luxo, no ouro, na riqueza, e uma pessoa ensanguentada, desfigurada, possivelmente despida, de boa. Quem nós escolheríamos para rei? Ser sincero.
texto bíblico diz que esse indivíduo que o julgava disse assim para ele: onde estão os teus seguidores? Onde estão as tuas seguidoras? E essa expressão chega nessa noite para essa igreja. Onde estão os teus seguidores, as tuas seguidoras? E essa resposta de Jesus, para mim, ela penetra como uma espada afiada de 2 gumes, vai no profundo da minha alma, quando ele diz: se o meu reino fosse desse mundo, todos e todas estariam empenhados, mas o meu reino não é desse mundo. Eu quero ser, que Deus me permita chegar nesse nível, que a nossa caminhada é um processo, a santidade é um processo, uma decisão por lutar, para cada vez mais nos ocuparmos, nos envolvermos e vivermos o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque esse mesmo cidadão que foi humilhado, esse mesmo cidadão que disse isso: se o meu reino fosse desse mundo, todos estariam empenhados, ele ressuscitou ao 3º dia. Quem crê, diga aleluia. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. E agora eu não vou terminar com essa visão dele ensanguentado, desfigurado, nu, mas eu quero concluir com a visão que teve João em Apocalipse. Quando ele entra na sala e se entristece, se angustia, porque está diante dele o livro da vida, gravado, e ninguém podia abrir o livro, nem desatar os selos. Apocalipse diz, e o pastor Jéssica, o pastor Mateus vai se encarregar de colocar no grupo esse texto na íntegra. Diz que João entra na sala, na revelação de Apocalipse, e vê o livro, e o livro está fechado, cravado, e não havia nem no céu, nem na terra, nem nas profundezas dos mares, nem em planeta algum, nem no universo, ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João, na sua revelação em Apocalipse, se desespera, chorando em lágrimas, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas o texto de Apocalipse revela-nos que entre o choro, soluço e desespero de João, se apresenta Jesus de Nazaré em glória. E o anjo diz: não chore. Diga: não chore. Diga mais alto: não chore. E a revelação é: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus que eu escolho, é aquele que não parece com o mundo, é aquele que não tem aparência de riqueza, de poder, de status, de visibilidade. O Deus que eu escolho é aquele que não parece do mundo, porque ele é cidadão do céu. Ele é Jesus de Nazaré, que venceu, nos alcançou, para que possamos alcançar outros e outras, e não nos contentarmos com a condição que temos, porque assim como herdamos a vida eterna, assim como herdamos a vida com Deus, herdamos também a responsabilidade com a expansão do seu reino, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, não que me agrade.
em qualquer hora, em qualquer lugar, não na hora que eu queira, no lugar que eu queira, que eu determino, mas no lugar que tu queres. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aplauda o seu Deus, exalte o seu Senhor. Pastora Jéssica.